Paz, meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Saulo Moscoso e nós estamos aqui para falar, claro, sobre oração. Estabelecer uma vida de oração não é uma coisa que acontece sem uma prévia organização. Quem me conhece sabe que eu sempre fui envolvido com a questão de ser muito livre, muito espontâneo, mas ao longo dos anos eu observei que se você não se organiza, você pode ter resultados e pode ter algo que parece ser um resultado, mas não é. É apenas atraso, é apenas desvio de foco. Então, eu quero ajudar você a ajustar o seu foco e alcançar o próximo nível da sua vida no quesito oração. A vida de oração é uma dessas esferas da vida cristã que requer atenção e organização. Aquilo que você organiza, investe tempo e fundamenta em ações práticas, repetidas, tenha a certeza de que vai funcionar. Em algum momento você vai colher os frutos disso, não tenha dúvida. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você 6 passos importantes para que você estabeleça uma vida de oração equilibrada e sustentável. Então já deixa aí o seu like, o seu curtir, se inscreva no nosso canal, comenta para eu saber como que você está recebendo essa palavra, essa interação é muito importante. Fica comigo aí até o fim do vídeo que você vai crescer muito. A verdadeira vida de oração é um estilo de vida não apenas para uso em momentos de emergência. Crie o hábito e você vai estar pronto quando surgir a necessidade. Foi mais ou menos isso que Billy Graham escreveu e é um ensino muito poderoso para a gente começar a pensar no desenvolvimento dos 6 passos para ter uma vida de oração estabelecida. Sim, tudo que está ligado em Deus da forma correta tem que dar frutos e isso significa que vai abençoar a sua vida de forma que você se torne uma sede de bênção, uma sede de avivamento, um ponto de transformação. E isso é muito importante de ser salientado nesses dias. Com isso, a gente pode perceber que a vida de oração não se trata apenas de nós mesmos, mas é viver com Deus, conectado com Deus, em comunhão com Deus, de forma que você realmente comece a ser uma bênção aonde quer que você chegue. Então a vida de oração não diz respeito apenas a você, ela começa em você, mas você não sabe onde vai parar isso. À medida que você cresce, mais pessoas vão sendo envolvidas naquilo que se chama crescimento de oração. Quanto mais você cresce, mais gente é abençoada. Vamos lá? 6 passos para que você possa estabelecer uma vida de oração. Primeiro passo: saiba a quem você está orando, saiba a quem você está dirigindo as suas orações. As orações não partem de um lugar de dúvida, nem de um lugar onde você não pensou anteriormente. Então, é pensado, é espontâneo, é maravilhoso, é incontrolável, mas é pensado. Tem que haver uma preparação, ou melhor, deve ter uma preparação para que você possa alcançar o nível que Deus espera de uma conectividade com você. Então, o primeiro passo é saber a quem você está orando. Em Lucas 11 está descrito que os discípulos de Jesus já estavam ali exercendo ministério, já estavam trabalhando ali na obra de Deus. E em determinado momento, eles provavelmente olharam para os discípulos de João Batista e viram a ousadia daqueles homens. Então eles chegaram para Jesus e disseram: Jesus, Lucas 11, verso 1, Jesus, nos ensine a orar. Ensina-nos a fazer essa conexão da forma correta. Eles queriam ouvir o que Jesus tinha a dizer de forma estruturada. E aí nasce o que nós chamamos da oração do Pai Nosso, né? Que está descrito aí em Lucas capítulo 11. Amém? Então a oração, ela parte de um lugar de organização, sim. Eu preciso saber a quem eu estou orando. Um ponto importante a destacar, e aí eu acho que é bem relevante, é que Jesus começa a oração do Pai Nosso, ou a oração, o modelo de oração, né, que nós devemos seguir, já dizendo uma frase que determina o caminho de cura, de libertação e de segurança. Ele começa dizendo assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. O meu destaque agora aqui é Pai Nosso que estás nos céus. Jesus fez questão de ensinar um modelo de oração onde nós já começássemos entendendo que nós temos um Pai e que o Pai de Jesus é também o nosso Pai e que esse Pai, ele é o governador que estará sentado nos céus, mas governa sobre a terra. Então, Jesus começa nos ensinando a orar a partir de um lugar de entendimento de que nós temos uma paternidade definida. E se você olhar para a nossa geração, para o contexto do mundo de hoje, há um ruir desse entendimento a respeito de paternidade.
quando uma pessoa não tem uma fundamentação de identificação a respeito de sua paternidade, as coisas ficam inseguras, as coisas se tornam mais desafiadoras do que deveriam ser, né? Note, eu tenho olhado há muitos anos isso se repetindo. Você olha pessoas que têm dificuldades em se entregar 100% a Deus, ou têm dificuldade de confiar em que Deus é poderoso para resolver todas as coisas. Essas pessoas geralmente elas têm ou tiveram algum tipo de dificuldade com o seu pai terreno. E aí você vê pessoas que enxergam Deus como alguém muito bruto, muito duro, alguém que é um punidor, né, por excelência. Quando você vai ver a história familiar, essa pessoa também teve um pai terreno, um pai humano, digamos assim, né? Um pai que era muito duro, que era muito ríspido em suas colocações, ou que na forma de disciplinar era extremamente duro. Então, geralmente essas pessoas, elas têm um traço psicológico, elas têm uma tendência a olhar para Deus dessa mesma forma. Ela vê Deus como ela via o pai dela. Entende? Pessoas, por exemplo, que tiveram dificuldades, né? Cresceram com carências emocionais. O pai era ausente, o pai por N motivos, e aí não cabe nenhum julgamento aqui agora, mas por N motivos estava ausente, ele não tinha tanto contato, não se sentia assim tão à vontade com o pai para abrir o coração. O que você acha que acontece com essas pessoas? Isso é fruto de pesquisa. Quando você vai ver, essas pessoas não conseguem se abrir diante de Deus por meio da oração, essas pessoas têm dificuldade de confiar em qualquer que seja a pessoa e também em Deus, elas têm dificuldade de avançar em fé. Elas entendem o que é fé, elas entendem a palavra, elas acreditam nisso, mas existe um traço psicológico que precisa ser superado por meio de acompanhamento, de um tratamento, de uma conversa. Precisa que aquilo seja exposto para que haja uma abertura, para que o Espírito Santo venha e coloque ali cura e coloque ali o entendimento de que ela pode sim confiar na paternidade do nosso Deus. Então, a gente podia aqui dar outros exemplos, mas eu quero que você entenda que a paternidade ela é um lugar que estabelece segurança para qualquer pessoa. Quando você tem uma identidade de paternidade definida, você não teve problemas com isso, dificilmente você terá dificuldades para reconhecer a presença de Deus, para reconhecer o governo de Deus, para se entregar em fé a esse Pai poderoso. Então é muito importante que nós tenhamos uma mentalidade, né, ou uma experiência paterna muito positiva. Você pode perguntar, mas pastor, e as pessoas que não tiveram um pai? Nasceu e o pai morreu. Justamente, essas pessoas precisam de um banho de amor e precisam sim ser direcionadas a um relacionamento com Deus, a um cuidado, para que elas possam se abrir a perceber o Pai poderoso que elas têm e o poder de acesso que isso lhes confere e como elas podem ter uma vida muito mais tranquila no quesito confiar. Então Jesus não começou à toa a oração de Lucas 11, estabelecendo um modelo de oração. Quando Jesus disse Pai Nosso que estás nos céus, ele estava realmente nos trazendo uma informação muito importante, uma direção, um fundamento, para que todas as nossas orações partissem de um lugar de segurança. O nosso segundo passo para estabelecer uma vida de oração é prepare-se para orar. Precisamos organizar o tempo, o local, a logística necessária para que a gente possa ter uma qualidade ali, né, uma máxima qualidade de tempo e de relacionamento com o Pai. A gente pensa muito na parte espiritual, mas existe uma logística física que precisa ser previamente organizada para que você consiga usufruir de um tempo de qualidade. Então tem algumas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, você precisa pensar nas minhas 24 horas, dentro da minha agenda, qual é o tempo que eu vou separar, agendado, escrito aqui, para ter um tempo de qualidade de oração. Você pode fazer outras orações curtas ou outro tempo de oração durante o seu dia de forma aleatória, mas é muito importante que você tenha agendado, escrito, uma hora que você separou para estar com o Pai, para crescer com o Pai ali. Então isso exige uma logística anterior. Você separa, você agenda, você prepara o local onde você vai orar, né? Se você vai orar no banheiro, se você vai orar na sala, se você vai orar no seu quarto, não importa, você precisa pensar nisso anteriormente. Não deixe para fazer isso na hora que você chegar do trabalho, da faculdade ou de onde for, porque você pode encontrar alguma coisa adversa, alguma urgência, ou você pode encontrar, por exemplo, você se preparou para orar, você pensou assim, não, quando eu chegar em casa, eu vou orar em algum lugar. Aí você chega lá,
Tá o pessoal com a televisão ligada na sala e você não pode orar na sala. Aí você vai pro quarto, a esposa está naquele momento ali falando com a família no telefone, ou numa videochamada, alguma coisa assim, ou lendo alguma coisa, ou escutando alguma música, ou no próprio momento dela de oração, e você não pode ficar ali. Aí você pensa, não, então eu vou pro banheiro. Aí você vai pro banheiro, mas a meninada ou os vizinhos estão naquele agito. Então, o que é que eu digo? Você precisa pensar nisso anteriormente, para que você super aproveite o tempo de oração. Você precisa remir esse tempo, usar ao máximo esse tempo de oração. E qual é a quantidade desse tempo? Você decide, você vai escolher, você vai adaptar a sua realidade, mas vai praticar essa oração, porque vai ser muito positivo para a sua vida. O passo 3 também é muito importante. Há quem ache até engraçado, mas eu quero te chamar para entender a importância disso. O passo 3 é antecipe as limitações. Você tem que lidar com a realidade. Você muitas vezes vai chegar do seu trabalho, da sua rotina, cansado, né? Então vai que você escolheu aí o seu horário de comunhão com o Pai, de oração, você pensou em fazer isso no final do dia, depois que você chega das suas atividades principais. Então, como é que geralmente você chega dessas atividades em casa? Cansado, das labutas, às vezes com a cabeça cheia. Então você tem que entender a sua própria realidade. Porque se você chega assim, e é natural que aconteça, você já tem que ter algo organizado dentro de você. Você não pode simplesmente chegar cansado, com a mente já ali, já esticada. Você está às vezes com os olhos já até turvo, né? Se você trabalhar com computador, se você dirigiu muito tempo e estava ali enfrentando as luzes, né, do próprio trânsito. Então, enfim, aí você chega em casa nesse estado, senta no sofá, bem confortável, bota um ventiladorzinho, ou então liga o ar-condicionado bem geladinho e se senta para orar. O que é que você acha que vai acontecer? Fala para mim, sério. Você vai dormir, amigo. Você vai dormir, amiga. Não tem jeito, porque você é de carne e osso. Apesar de estar tentando trabalhar esse espírito aí, não é verdade? É a nossa luta. Então, vamos lidar com a realidade? Você chega cansado, você chega estressado, você chega ali já moído pelas batalhas do dia, então você não pode sentar num lugar assim exageradamente confortável ao ponto de você dormir. Você tem que sentar assim no lugar confortável, agradável, onde você se concentre, onde você possa fluir, mas não tanto ao ponto de você dormir. Agora, se você se garante, não vou dormir, então fica à vontade para ligar o ar-condicionado bem geladinho na ponta da sua orelha ou o ventiladorzinho no seu rosto. Não sei, aí vai da sua realidade diante de Deus. Amém? Então é preciso pensar também nessas coisas. Se você chegou cansado e você diz assim, não, hoje eu vou orar de joelhos. Aí geralmente você bota o joelhão no chão, daqui a pouco a testinha está no chão e quando você menos espera, você está acordando do cochilo que você deu. Tá certo? Eu sei, isso é até engraçado, mas olha, preste atenção nisso. Né? A gente está se preparando previamente, a gente está antecipando o desafio. Tá certo? Então esse terceiro passo é muito importante. O quarto passo é: tenha um plano emergencial. Salve o seu tempo de oração. Você precisa ter já preparado uma segunda opção de tempo de oração. Se aquele primeiro tempo agendado, preparado, não for possível de ser executado, acontecer alguma coisa e você for pego de surpresa, você vai dar aquela velha desculpa de que eu tentei, mas a emergência aconteceu e emergência é emergência. Então, isso acontecendo 1, 2, 3 vezes, tudo bem, passa, mas a gente sabe que muitas vezes, quando a gente vai pensar na nossa vida de oração, isso aconteceu tantas vezes que a gente já se acostumou e aí nós acabamos anulando toda a nossa organização e a gente fica sem orar. Porque nós somos surpreendidos. Então, salve o seu tempo de oração, tendo aí um plano B, tendo aí uma movimentação aí que você possa ter uma segunda opção. Então, caso aquela sua agenda fale por uma emergência, e emergência de fato a gente não controla, acontecem muitas coisas, você já tem uma segunda opção pensada, anotada, para que você não perca o seu dia de oração. Tem um plano emergencial para que você não seja vencido pelas emergências. Quando a emergência chegar, você já tem aí uma segunda opção para não deixar de orar. O quinto passo é algo bem interessante que fala a respeito de proteção e de prestação de contas. Eu comecei a praticar isso, vi os frutos e quando eu fui pesquisar a respeito, vi muitos homens de Deus e mulheres de Deus praticando isso. Então eu notei que é uma ação instrutiva do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus começou a colocar esse senso no coração das pessoas que estão se dedicando. E qual é esse senso? Prestação de contas. A prestação de contas passa a ser um ato de proteção. Como que funciona?
você vai procurar amigos, amigas, pessoas que têm o mesmo interesse pelo crescimento na vida de oração, e de repente você vai pegar aí um aplicativo de celular, né, um aplicativo de conversa, de comunicação, vai criar um grupo e você vai adicionar essas pouquíssimas pessoas que são realmente parceiros com você em oração e têm o mesmo propósito de crescimento. E mesmo tendo talvez uma rotina muito cheia, muito carregada, estão dispostas a superar isso e manter a vida devocional, a vida de oração crescente. Então, quando você cria esse grupo, adiciona as pessoas e vocês diariamente trocam uma mensagem. E aí, como é que foi hoje? Conseguiu cumprir a agenda de oração? E aí, leu o que hoje? Que versículo falou o seu coração? É um bate-papo que a gente cria ali com esses amigos de oração, essas pessoas que a gente acaba levantando como aqueles a quem nós prestamos conta da nossa vida devocional. Isso é muito legal, porque a gente acaba ali de forma até intuitiva, não desejando ficar dando desculpa para os nossos amigos de oração. Então a gente se esforça. Você pode até chegar em casa muito cansado, mas você pensa, fulano daqui a pouco vai me mandar uma mensagem para saber como é que foi meu dia, para saber se eu consegui ler o versículo que a gente combinou, se eu consegui ler o capítulo da Bíblia, se eu fiz minha devocional, se eu orei hoje em algum momento, se eu cumpri a minha agenda. Então, daqui a pouco a galera está perguntando lá no grupo, e aí? Eu vou ficar dando desculpa todo dia? Então, isso é só mais uma forma de que você se sinta assistido por pessoas que querem te ver crescer e que querem crescer como você. Então, esse dispositivo de pesquisa, né, é algo de proteção. É quando você levanta uma galera com você para que você preste contas a ela e elas a você, e assim juntos vocês criam um grupo de crescimento na sua vida de oração. É bem legal, isso é muito interessante e é muito divertido também. Amém? Então, vamos para o último passo, porque ele também é muito interessante. E o último passo, finalmente, é tenha em mãos uma lista de oração. Isso é muito importante, porque na sua rotina, na correria, quando você chega no fim do dia, por exemplo, e você tem ali agendado o seu tempo de oração, e você chega para orar, às vezes a mente está tão cansada que você preparou tudo, você agendou, você cumpriu todos os 5 passos anteriores. Mas aí quando você senta para orar, você até abre a Bíblia e dá aquele branco, que é típico de quem está cansado, de quem está com um monte de informação na cabeça e também está enfrentando aquela guerrinha espiritual que o inimigo traz para que você não tenha uma fluência no seu momento de oração. Né? A gente sabe que fluir em oração é extremamente importante. Então, qual é a sua ação prévia? A sua oração prévia é ter em mãos uma lista de oração. Isso não é difícil. Você vai separar alguns tópicos, essa é a minha sugestão, e você vai estabelecer ali anotados alguns versículos que vão te dar base para que você tenha ali uma listinha de oração. Pastor, como que eu faço isso? Entra no Google, digita lá, lista de oração. Ou então vai lá e separa um tópicozinho e digita lá no Google, oração sobre cura. Vai aparecer os versículos. Oração para descanso, oração contra a ansiedade. Você vai estabelecer ali alguns versículos que vão te ajudar a começar o seu momento de oração. Então, você já chegou no seu ambiente, você pegou a sua listinha e você vai começar aquele tempo de oração já em cima de uma lista que você separou. Em cima dela, você começa a fluir. Às vezes você só precisa de um versículo apenas. Você ali começou o seu momento, você começa o seu engajamento ali com Deus, o Espírito Santo se manifesta, você já entra naquele clima e aí a lista fica até de lado e tudo que você quer é mergulhar na presença do Pai e tudo que o Pai quer é te dar aquele abraço e aquele beijo de quem está sendo procurado. Você não tem noção da alegria do coração de Deus quando ele se sente procurado por nós, quando ele se sente necessitado por nós e quando ele se sente glorificado, não só pelas nossas palavras, mas pelas nossas ações de exaltação à sua presença. É quando nós damos atenção a Deus. Deus requer de nós atenção. E uma vida estruturada de oração nos traz equilíbrio e mostram para Deus que é realmente relevante para nós estar com Ele diariamente. A gente realmente valoriza Ele. Sabe por quê? Porque Ele se sente necessário, Ele se sente amado em profundidade. Deus não quer somente filhos que venham aqui e digam, pai, eu preciso disso, eu preciso daquilo, me dá isso, me dá aquilo, porque a Bíblia diz que o Senhor é bom. Ele quer relacionamento, Ele quer amor, Ele quer algo mais do que as suas mãozinhas. Ele quer o seu braço ou os seus braços, o seu abraço e o seu coração. É isso que Deus quer de nós. E esses 6 passos para estabelecer uma vida de oração é um conjunto de práticas que vai te fazer honrar a Deus na prática e não só com palavras.
Eu espero que isso tenha abençoado sua vida e que abra os seus olhos para alcançar outro lugar, outro patamar de oração, né, na sua vida devocional. Eu acredito que se você chegou até aqui, até esse ponto do vídeo comigo, é porque a sua mente já está se abrindo para olhar para a vida de oração como algo muito, muito, muito relevante. Não algo que é apenas importante, mas algo que é indispensável para a vida cristã. E eu fico com o meu coração cheio de alegria, porque o nosso desejo é partilhar essa fome, essa sede, esse anseio pelo lugar de oração, pelo lugar onde Deus nos controla, nos direciona, nos cura, nos faz avançar, nos faz crescer, amadurecer. Os benefícios do estabelecimento do lugar de oração são incontáveis, são muitos, porque estão diretamente apontados para algo ou um atributo de Deus. Aponta para a eternidade. Para tornar essa nossa jornada ainda mais rica a nível de conhecimento, eu quero te convidar, eu deixei aqui na descrição desse vídeo o link para o nosso primeiro vídeo nessa jornada de oração que eu lancei alguns dias atrás, que fala a respeito das orações relâmpago. Eu queria que você desse uma olhada nesse vídeo e você vai começar a entender algumas coisas. O próximo vídeo também é muito importante, também deixei aqui o link aqui na descrição desse vídeo, que é os 4 passos para orar melhor. E hoje eu estou compartilhando com você o terceiro passo dentro dessa jornada para estabelecer ali um fundamento de oração importante na sua vida. Então, nós estamos aqui desenvolvendo algo muito sério, partilhando algo muito rico para te aproximar do coração do Pai, para que você tenha as suas próprias experiências com Deus. Isso é muito importante. Não só que você fique ouvindo boas histórias que ativam a sua fé, mas que você ouça as boas histórias, receba a fome que isso gera e vá ter a sua própria experiência com a fundamentação bíblica e com a prática correta que vai te levar a ter a autoridade. Tá certo? Isso é muito bom e é muito protetivo para você e para sua família. Então, se esse vídeo foi relevante para você, foi realmente importante, se realmente te ajudou, te conduziu para um lugar mais perto de Deus, eu quero te pedir que se inscreva no nosso canal, porque isso nos ajuda muito. Você possa aí também deixar o seu like, fazer o seu comentário para interagir comigo. Para mim é importante saber, né, o que você pensou enquanto ouvia essas palavras. Eu preciso também receber esse feedback. Eu me sinto muito, muito motivado a continuar produzindo esse tipo de material aqui com base na palavra, tá certo? E não deixa de compartilhar. Compartilha para sua família, para as pessoas que você ama, compartilha para todo mundo, porque todo mundo precisa aprender sobre a vida de oração. Eu quase esqueci, eu tenho um presente para você nesse vídeo. Você vai olhar aí na descrição desse vídeo, aqui embaixo, eu vou deixar um link, e nesse link você vai clicar e você vai encontrar um e-book que eu escrevi com os 6 passos para estabelecer uma vida de oração. Então você tem o material desse vídeo e você tem um e-book com tudo que eu falei aqui e mais alguns detalhes que vão enriquecer a sua vida espiritual. Basta entrar aqui na descrição desse vídeo, clicar no link e receber no seu e-mail o nosso e-book. Vai ser uma bênção, eu tenho certeza, e eu quero que você comente aqui embaixo também o que é que você aprendeu, tanto no vídeo quanto no e-book. Amém? Beijo no coração, até a próxima.